Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e você sabe, toda terça-feira é dia de Projeto Trabalho em Debate. Este maravilhoso projeto que eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de co-coordenar juntamente com meu estimado amigo Danilo Gaspar. E hoje, eu e o Tchutchucão aqui, o nosso Rodocão, vamos fazer uma pergunta para um estreante no projeto. Nessa quinta temporada, nós recebemos uma quantidade enorme de juristas de todo o país. E ele é o nosso representante do Mato Grosso. É o meu confrade na Academia Brasileira de Direito do Trabalho, meu colega magistrado e professor André Molina. André, responde aqui para mim, para Rodocão e para todos os nossos seguidores. Como calcular a indenização em parcela única do artigo 950 do Código Civil nos casos de acidente de trabalho? Esse é um tema fascinante e vocês não têm a menor dúvida que terão uma resposta sensacional. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor André Molina e o motivo que me traz hoje aqui é muito especial. Eu estou agora integrando o projeto Trabalho em Debate, que é um grupo de professores coordenados pelos professores Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona Filho, que já está em sua quinta temporada. E o objetivo principal deste grupo é discutir temas jurídicos e divulgar nas redes sociais o conhecimento em torno de temas de direito e processo do trabalho. Então, toda terça-feira nós temos um encaminhamento de questões muitíssimo interessantes. E hoje, nesta terça-feira especialmente, me incumbiu responder uma questão que tem gerado muita divergência, tem gerado muitas discussões, tanto em nossa doutrina trabalhista quanto nos processos, que é a respeito da melhor interpretação do artigo 950, parágrafo único do Código Civil, que fala da indenização em parcela única em casos de acidente do trabalho ou doenças ocupacionais. Como calcular essa parcela? Em que situações ela teria cabimento? Então é isso que nós vamos responder. E antes de atacarmos o problema, é importante, de forma introdutória, deixar resumidamente muito claro que um único acidente do trabalho pode, em nível de responsabilidade civil, ensejar a acumulação de várias parcelas indenizatórias. Só de danos extrapatrimoniais é possível o pleito de danos morais, danos estéticos, danos existenciais. Para falar também dos danos patrimoniais, o próprio artigo 950 caput do Código Civil fala pelo menos em 3 prestações distintas: danos emergentes, lucros cessantes e pensionamento. Especificamente em relação a este último, é importante termos em mente que quando o trabalhador sofre um acidente, ele passa por um período de atendimento, de recuperação, de afastamento médico, e ao final de seu tratamento, 2 situações podem surgir. Ele recupera completamente a sua aptidão para o trabalho, a sua capacidade, então ele retoma o seu contrato desempenhando a mesma função de outrora com a mesma desenvoltura. Esta é a situação ideal. No entanto, nós sabemos que pode acontecer de o trabalhador ficar com sequelas que causarão ao trabalhador perda de sua capacidade para o trabalho. Ou seja, ele não mais conseguirá desempenhar aquela mesma função que desempenhava antes. Nesses casos, então, o 950 fala que será devido uma pensão mensal equivalente à perda da capacidade. Então, se um trabalhador ficou completamente incapaz de desempenhar aquela função que ele exercia, e imaginemos que ele recebia R$2.000 por mês líquidos, então se ele ficou incapaz, a empresa deverá custear, então, pensão mensal neste valor de R$2.000, corrigido anualmente para manter o poder de compra. Qual a novidade? O Código Civil de 2002, inspirado no direito estrangeiro, por exemplo, português e francês, que tem disposições nesse sentido, criou uma opção no parágrafo único à própria vítima. A vítima, então, tem o direito, orientada por seu advogado, de escolher 2 caminhos. Um caminho é aquele tradicional, de pedir a pensão mensal, equivalente à perda de sua capacidade, e o novo caminho trazido pelo Código é pedir o arbitramento de uma indenização paga de uma única vez. A grande questão que se pôs, então, é
Como calcular este valor a ser pago de uma única vez, caso o autor opte por esta forma de recebimento? E é importante também deixar claro que esta é uma opção da vítima e não é uma opção do juiz. Então não é o juiz que escolhe se condena em pensão mensal ou indenização em parcela única. Não, o código deixa muito claro que esta é uma opção da vítima. Então é o trabalhador, na sua petição inicial, que dirá se quer a indenização em forma de pensão mensal ou se quer, de outro lado, em forma de parcela única. Em uma primeira fase, a jurisprudência confundia esses dois caminhos e condenava as empresas a pagar indenização em parcela única, cujo valor era justamente o resultado do somatório das pensões mensais a que teria direito. Em outras palavras, este trabalhador que recebia 2.000 por mês, imaginemos que ele tinha 30 anos. Então a expectativa de sobrevida dele é de mais 45 anos, até os 75. O que a jurisprudência fazia? Pegava os 2.000 por mês, multiplicava por 13, 12 meses mais o 13º, e este valor multiplicava por 45, mais 45 anos de sobrevida. De modo que neste nosso cálculo de um trabalhador que recebia R$2.000 por mês, este cálculo daria quase R$1.200.000. Então as decisões calculavam este valor único de R$1.200.000 e mandava a empresa pagar de uma vez só. Só que esta solução é muito problemática. Por quê? Porque ela vai muito além do ressarcimento dos danos. Se eu entregar para alguém R$1.200.000 hoje e a pessoa aplicar em um rendimento conservador, com certeza o valor que ela auferirá com os rendimentos, só com os rendimentos, será em torno de R$6.000 por mês. Ou seja, 3 vezes o valor do salário de outrora. Então significa dizer que R$1.200.000, do nosso exemplo, é muito superior à indenização devida. De modo, então, que alguns julgados, em uma segunda fase, passaram a aplicar um redutor sobre este R$1.200.000. Redutor de 20%, 25%, 30%. Então pegava-se o valor global, projetando as pensões que seriam devidas, calcula-se o valor global, no nosso exemplo R$1.200.000, aplicava-se um redutor de 30%. E este resultado, com o desconto, é que seria pago de uma única vez ao trabalhador. Mas essa solução também não é boa, por várias razões. A primeira delas é que esse redutor de 25%, 30% é algo arbitrário. Não há fundamento nem jurídico e nem matemático a amparar essa escolha deste percentual. Então são decisões desfundamentadas e arbitrárias. E mais, o valor que restará após o desconto do redutor também, se aplicado for, vai dar uma renda muito maior do que o padrão que aquele trabalhador tinha. Ou seja, vai muito além do dano, gerando enriquecimento indevido. Qual seria então a melhor solução? Baseado até na experiência de outros países, por exemplo, a Suprema Corte Argentina pacificou-se neste sentido, os tribunais franceses também. A nossa sugestão, nessa terceira onda evolutiva a respeito deste tema, é a utilização do que se chama de cálculo do valor presente. É uma fórmula matemática muito singela que vai dar como resultado um valor global que, aplicado, gerará ao trabalhador um rendimento médio no valor que ele receberia de pensão mensal. Então, no nosso exemplo, se a pensão mensal deveria ser de 2.000 e ele optou por receber de uma única vez, quanto é que ele deveria receber de uma única vez que aplicado lhe desse os 2.000 por mês? Isto chama-se valor presente. Então, há fórmulas singelas disponíveis na internet. Por exemplo, o TRT da 24ª região tem uma fórmula lá que vocês podem apenas preencher com o valor da prestação mensal, a quantidade de meses e a taxa de rendimento, e o programinha calculará automaticamente o valor presente. Que num caso desse, que nós estimamos aí de R$2.000 por mês, um trabalhador de 30 anos com mais 45 anos de sobrevida, dá algo em torno de R$330.000. Em outras palavras, com R$330.000 investidos, um trabalhador conseguirá manter até o fim de sua vida este padrão mensal de R$2.000. Vejam a diferença prática. A jurisprudência, em muitos casos, de forma desavisada, que nós criticamos, utiliza aquela somatória provável das prestações
chegando no nosso cálculo a 1.200.000, quando o valor presente devido seria de 330 mil reais, quase um quarto deste valor. Então é importante vocês terem isso em mente, porque o norte de qualquer indenização é nada abaixo do dano, mas nada também além do dano. A indenização deve então se medir exatamente pela extensão do dano causado, e o critério do valor presente nos parece a melhor solução. Então eu espero que isso tenha ficado claro, que vocês possam refletir em torno deste tema. Eu espero revê-los em breve. Eu peço que continuem seguindo o perfil do projeto Trabalho em Debate, que continuem seguindo o perfil do professor André Molina e também de todos os outros professores que integram este maravilhoso projeto. Um grande abraço e até a próxima.